na rua da Câmara, porque esse é o assunto do comentário dele de hoje. Oi, professor, bom dia. Bom dia, esse início de programa mostrou que a pandemia ataca a todos. Vai desde o mais humilde dos brasileiros até o presidente da República. Felizmente, e aí para falar no que já foi dito no programa, o Ministério Público ainda não tem poder para definir as políticas públicas. E quem diz isso não sou eu, é o Conselho Nacional do Ministério Público, numa recomendação. Eles gostam muito de recomendação. Numa recomendação feita há 15 dias. Mas está dando ibope e a coisa vai passando. O assunto de hoje é o presidente Jair Bolsonaro, que ele, desde março, desde o dia 12 de março, quando ele retornou de sua 4ª viagem aos Estados Unidos, que ele invocou contra esse negócio de coronavírus. Já naquela oportunidade, ele definiu com uma frase infeliz que o tem acompanhado em todo o noticiário desde então. É uma gripezinha. Palavras textuais do presidente da República. Depois, o então ministro da Saúde estava fazendo muito sucesso junto ao povão, o doutor Henrique Mandetta, e terminou perdendo o lugar. E, enquanto Mandetta foi presidente da República, travou uma verdadeira batalha contra o presidente. O ministro contra o presidente. O ministro defendia determinados pontos de vista e o presidente não aceitava. Inclusive, o Ministério começou a tomar providência na área de prevenção. O homem que disse que era uma gripezinha tratou de esvaziar as providências tomadas. Por exemplo, ele foi rebelde o tempo todo em matéria de uso de máscara cirúrgica, porque ele aparecia em todos os lugares, quando estava de máscara, botava ela para cobrir o queixo, normalmente não usava, não dava bola para isso, estava presente em todos os lugares, apesar da vigilância da imprensa. Cada lugar que ele ia sem máscara, levava uma chamada grande. Porém, ele resolveu aliar-se a 2 outros dirigentes nacionais. Donald Trump subestimou a pandemia e o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, sendo que Johnson terminou sendo infectado e teve de passar 15 dias, graças a Deus, escapou ileso, voltou a trabalhar e tal. O nosso presidente, desde o dia 12 de março, que ele apareceu com algum problema com o Covid-19. Ele tinha uma viagem aqui para o Rio Grande do Norte, para Mossoró, a viagem foi suspensa, e ele dizendo sobre isso. Numa época, ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, numa viagem onde passou pela China. E, logo em seguida, logo nessa época, foi anunciado que o então, e continua no cargo, secretário de comunicação do governo, tinha sido infectado. O presidente não divulgou à época o resultado do seu exame e ficou a suspeita até recentemente, quando se disse que ele apresentou alguns resultados de exame que não convenceram ninguém, que foi um negócio que ficou meio contestado. De qualquer forma, fato, ontem pela manhã, o presidente da República apresentou um quadro febril. Consequência, ele foi para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Lá, ele submeteu-se a uma
ressonância de pulmão e, ao que consta, o seu médico particular, Dr. Ricardo Camarinha, prescreveu 2 remédios da farmácia de Bolsonaro, que ele veio falando. Ele começou a tomar hidroxicloroquina e azitamina, um negócio desse aí. E suspendeu toda a sua agenda e hoje, às 11 horas, deverá sair o resultado do exame. É importante que isso ocorra, é importante que haja transparência, aliás, como está havendo, porém, existe uma coisa: o presidente, a imagem do presidente, as atitudes do presidente colaboraram para desmoralizar um pouco a preocupação com a prevenção. Se ele não conseguir passar incólume, como inclusive eu desejo que aconteça, alguém vai ver, poxa, não adianta seguir o Bolsonaro nesse negócio, porque o que tem de fazer é o que está sendo repetido. Não sair de casa. O que tem de se fazer é usar prevenção. Nós estamos no meio de uma tormenta. E no meio de uma tormenta não adianta criar caso, seja no judiciário, seja do próprio organismo do Poder Executivo ou do Legislativo. Obrigada, professor, pelo seu comentário. Até amanhã. Amanhã. E a Prefeitura de Natal inicia nesta terça-feira os atendimentos de pacientes com suspeita de Covid-19 no ginásio Nélio Dias, ao vivo.